falando de desdobramentos de informações que a gente trouxe na semana passada. Falamos muito, por quê? Porque na semana passada os vereadores aqui de Maringá votaram e aprovaram em primeira e segunda votação aquele aumento salarial do prefeito, vice, secretários e dos próprios vereadores, isso mesmo. Então o salário do prefeito de 33.958 para 37.524, o do vice diminuiria, segundo o projeto, de 23.318 para 19.887, e aí secretários municipais é de 17.998 para 19.887, e os vereadores seriam um escalonamento, tá? De próximo de 16 mil reais a partir de março de 2025, chegaria aí quase aos 20 mil reais em março de 2028. Aí o final de semana foi agitado por conta disso. Vou tentar trazer uma cronologia para você entender tudo que se passa aqui em Maringá com essa situação. Vamos lá. Então, no apagar das luzes, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara pautou e os vereadores, como eu disse, votaram. Aí, na sexta-feira, dia 27, o prefeito Ulisses Maia vetou esse reajuste que foi votado na Câmara, com o argumento que, durante os 8 anos de mandato dele, a correção foi baseada apenas pelo índice anual da inflação e o mesmo reajuste foi aplicado para todos os servidores. Depois disso, a Câmara divulgou convocação para uma sessão extraordinária para derrubar o veto do prefeito. E aí, com isso, manter o aumento salarial que eles já haviam votado. A sessão terá como pauta, em discussão única, a deliberação sobre o veto total ao projeto de lei que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, dos secretários municipais para a próxima gestão administrativa e altera a lei que fixou o subsídio dos vereadores também para a próxima legislatura. Foram os números que eu passei anteriormente aqui. Para que a sessão seja realizada, é necessário que 8 vereadores, metade mais um, estejam presentes, e para a derrubada do veto são necessários pelo menos 8 votos. Então, vamos seguir aqui na cronologia. Aí, vem uma ação popular protocolizada pedindo liminar, suspendendo a realização da sessão marcada para as 9h30 de hoje. E o pedido é para que seja declarada nulidade da convocação da reunião e de qualquer ato decorrente dela, incluindo a tentativa de derrubar o veto do prefeito ao aumento dos subsídios. Pois bem, vamos lá. Vou abrir aspas aqui para um trecho, tá? A referida convocação ocorre em data típica e sem qualquer justificativa de urgência e com o claro objetivo de aprovar matéria polêmica de forma despercebida, em prejuízo à população e ao interesse público. Tal ato fere frontalmente o artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe o aumento de despesas com o pessoal nos últimos 180 dias do mandato. A tentativa de derrubar o veto demonstra uma afronta à legislação fiscal e aos princípios da moralidade e transparência administrativa. Isso está no pedido ali na ação popular que foi protocolizada, tá certo? Aí o juiz João Alexandre Cavalcante Zarpelon, da 6ª Seção Judiciária aqui de Maringá, concedeu a liminar em face aí da ação popular e suspendeu a sessão extraordinária. O juiz entendeu que a proposição contraria preceitos constitucionais e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso tudo na sexta-feira. No sábado, logo pela manhã, o mesmo juiz, João Alexandre Cavalcante Zarpelon, voltou atrás na decisão e concedeu em parte medida liminar, permitindo que a Câmara Municipal aqui realize sessão, aprecie e faça a votação nessa sessão que está convocada para hoje, 9h30 da manhã. Então o juiz disse que não teria sessão na sexta. Depois voltou atrás e disse: pode ter sessão, mas de acordo com a decisão, a sessão será realizada, agora eu vou abrir aspas aqui, apenas para que não haja risco de irreversibilidade no provimento e parecimento do direito, sustando-se, porém, os efeitos de eventual aprovação do reajuste até que seja mais aprofundada a análise do tema. Significa que vai votar, mas o mérito ainda vai ser julgado. Então, qualquer que seja o resultado, então se eles votam e derrubam o veto do prefeito, passaria a valer, portanto, os novos salários a partir de janeiro. Certo? Certo. Não tão certo assim, porque a justiça ainda vai julgar o mérito da questão. Então, pode votar, mas o mérito da questão ainda vai ser julgado. Pois bem, aí a gente chega hoje, segunda-feira, dia 30, e os vereadores vão se reunir às 9h30
para votar o veto ali do prefeito Ulisses Maia. Justamente por isso que Kim Rafael está com a gente online hoje. Kim, gostaria que você começasse falando dessa situação toda. O que te parece tudo isso? Justiça concede a liminar, suspende sessão, depois volta atrás. E Maringá fica nesse estica e puxa no momento em que a cidade de fato não está aqui. Não está ouvindo, não está acompanhando essa discussão, não está percebendo o que se passa na Câmara Municipal e nem tem a oportunidade, por conta do apagar das luzes, obviamente da gestão, de falar se é a favor, se é contrário a isso que está acontecendo. Kim Rafael. Olha, Paulo, você explicou muito bem ali a cronologia desde o início ali da propositura da ação popular, que eu fui o autor, né? Mas mesmo eu sendo o autor, é óbvio que eu, nessa ação, represento todos os munícipes diante dos questionamentos apontados pela ação popular. Na sexta-feira mesmo, quando o prefeito Ulisses vetou, nossa, a gente ficou muito feliz, porque há um ar de esperança, né? Porque, imagina, quando ele vetou um projeto desse aí, quer dizer que realmente ele está se preocupando minimamente, né, com o contribuinte. E esse questionamento todo em relação aos prazos de você apresentar um projeto de lei, em dezembro de 2022, se eu não me engano, foi feito já um aumento, né, além dos 15 vereadores para 23, depois foi aumentado o subsídio já dos vereadores, e agora um novo projeto que altera ainda mais o valor do subsídio dos vereadores, claro, complementando ali a questão do prefeito, vice-prefeita e os secretários, que eu acho até justo, né, com relação ao subsídio deles, mas agora alterar também dos vereadores, que já tinha sido discutido já lá atrás, não faz sentido algum. Isso pela questão do princípio da moralidade, que eu vi diante de toda a situação. Agora, referente aos prazos que eu coloquei ali na ação, fundamentando dentro da lei de responsabilidade fiscal e também em relação à legislação eleitoral, depois o MP fez uma complementação, né, mencionando ali a lei orgânica do próprio município e também do regimento interno da Câmara, né, que por isso essa complementação toda, da minha fundamentação e da fundamentação também do Ministério Público, houve a concessão da liminar na sua integralidade, suspendendo a sessão. Depois que a Câmara, num pedido avulso dentro dos próprios autos, que não é nem recurso nem nada, manifestou dizendo que teve uma alteração da lei orgânica e por isso não foi considerada pelo juízo. E aí, obviamente, o juízo entendeu, olha, realmente, teve alteração, mas essa alteração ainda assim é um pouco questionável. Por quê? Porque aconteceu 6 dias depois da eleição, né? Então, assim, isso deveria ter sido feito no mínimo 30 dias antes das eleições, e isso não aconteceu. Então, mesmo assim, por isso, diante dessa circunstância, né, o juiz acabou concedendo de forma parcial a nossa liminar, nossos pedidos, até liberando a sessão. No entanto, qualquer decisão oriunda dessa sessão vai estar suspensa até uma decisão definitiva da ação popular que nós movemos. Então, essa situação está para acabar, é só o ano que vem, depois que voltar ali o recesso do Tribunal de Justiça do Paraná, porque vai ser distribuída para uma das varas da Fazenda Pública para dar continuidade no processo. Aí teremos contestação, impugnação, alegações finais, até ter uma sentença. E até lá fica suspensa qualquer decisão oriunda dessa sessão que vai acontecer hoje. Então, assim, o que me moveu foi que eu realmente conversei até com o Ângelo Rigon na sexta-feira, discuti algumas coisas em relação ao veto e tal, e aí eu falei, não, desculpa, mas os vereadores eleitos não fizeram nada, os vereadores que foram reeleitos, né, aparentemente, óbvio, não vão fazer nada, porque eles votaram para que esse projeto fosse sancionado ou vetado pelo Ulisses. Então eu acabei tendo aí essa iniciativa, porque não é justo, Paulo, além do princípio da moralidade, todas essas questões fundamentais, técnicas, jurídicas que eu apresentei também em relação aos prazos, até o próprio Ministério Público manifestou, então por isso que nós estamos aí. Vamos lá, eu vou seguir por aqui, e aí quem fica por aí na linha, que de qualquer coisa a gente volta a falar contigo. Ô, Ângelo, eu quero te ouvir sobre esse stick push, a gente tá falando disso desde a semana passada. Eu, sinceramente, assim, quando eu penso em tudo isso, eu não tenho palavras, assim, porque eu falo, puxa, claro, precisa fazer um regramento para os salários, precisava fazer um regramento, porque tinha já uma votação para os salários dos vereadores, mas prefeito, vice e tal, ainda que a vice seja prejudicada nessa história toda, né, porque o salário está diminuindo, eu precisava fazer um regramento. E pro próxima administração.
Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso, esse estica e puxa, o veto do prefeito, motivações políticas, o que surgiu nos bastidores nesse período, já que a gente tá falando aqui de política, apesar de que muita gente tá alheio a isso, viu? A cidade, e muita liderança da cidade também, gente que se envolve e não tá nem sabendo, porque nem aqui não tá. É verdade, assim não se manifestou, né? Interessante. Mas se fosse festa do Zeca Dirceu em Cianorte, o pessoal já tá lá. Bem, a Câmara de Maringá termina essa legislatura do jeito que marcou ela esses 4 anos, né? Tentativa de cassação, comissão processante e não sei o quê, e substitui o vereador que sai por fraude à cota de gênero. Então, assim, termina como uma média do que foi. O que é uma pena, porque, como você bem falou, estamos no apagar das luzes. Tudo que é feito escondido, no escuro, dessa forma, em cima do laço, é, no mínimo, suspeito. E, nesse caso, o regulamento foi feito em 2022, dezembro de 2022, e foi alterado agora há poucos dias do próximo prefeito, assumir. Então, o que a gente sabe essa mudança na lei orgânica, que quando eu vi no órgão oficial, eu falei assim, eu não entendi o que o Jean Marques quis dizer ali, né? Você viu, o Jean Marques que vai ser superintendente da secretaria mais importante do próximo governo, Secretaria de Governo. Ele fez a alteração, todo mundo embarcou, porque já existia algo que eu sei, pode até desmentir. Mas você vê, teve voto do petista, teve voto do Mário Velho, mas até onde eu sei, há uma certa pressão, porque foram prometidos alguns cargos para os vereadores que se reelegeram. Então, era de interesse de todo mundo que eles atendessem ao prefeito eleito Silvio Barros II. Partiu do posto Ipiranga esse pedido. Senão o próprio prefeito havia se manifestado, eu já cansei de ler aqui a pergunta que eu mandei para a assessoria dele, dia 6 de dezembro, até hoje não responderam. Então está cada vez mais claro que partiu de lá e o pessoal vai baixar a cabeça, botar a joelheira para não machucar os joelhos. E essa Câmara termina muito mal e a próxima começa mal. A próxima vai assumir dia 1º, mas vai ter sessão dia 2, dia 3 e dia 4. Vai ser talvez a única sessão, a Câmara do Paraná, a realizar 4 sessões assim que uma posse. Por quê? Porque esqueceram de criar os cargos para os gabinetes. Olha só, é um pessoal que faz tudo no afogadilho e não vê. Olha que pessoal, a maioria pelo menos, ganha bem, né? Então foi um esquecimento, uma falha, um erro, não sei. Eu sei que eles vão ter que fazer, eles vão assumir 100 assessores, porque aumentou de 15 para 23 e esqueceram desse mero detalhe, que são os 4 assessores de gabinete. E a gente vai ver no que isso vai dar. Em princípio, dá que quem vai assessorar só vai receber no final de fevereiro. Primeiro salário. Vão passar batido em janeiro por um erro da Câmara de Maringá. Então, assim, tudo isso faz parte de um conjunto em que quem pede é Maringá, não é nem só o povo Maringá, Maringá. Porque você apresentou um levantamento semana passada, um salário de 37, a gente fala salário, subsídio de vencimento, remuneração. Não, para as pessoas entenderem. Não, só para as pessoas. Aqui salário não é salário. Não, é subsídio, mas para as pessoas entenderem, é salário, é o vencimento, é o que eles ganham. Daí que vai tirar o sustento deles. Só a família do prefeito vai ter, porque ele colocou outras 2 pessoas da família, R$65 mil por mês. Não é? Quem tem um salário desse aqui em Maringá? Ele vai ganhar mais que o deputado está aqui, né, na bancada. Né? Vai ganhar mais que todos os prefeitos, os outros 398 prefeitos do Paraná. Isso para Maringá eu considero uma vergonha, um mau uso do dinheiro público. Aliás, o salário atual do prefeito Ulisses Maia já é um absurdo, R$33 mil. Já considero um absurdo. Tinha que parar aí. Era o que a Câmara deveria fazer se pensasse no erário, no cofre público, mas parece que não pensa. E de longe, lá do Chile, o professor Jorge falou assim, não estou desgrudado disso, mas pode falar o que quiser. Ele não concorda também e acha que o próximo prefeito deve agir como prefeito e não como coach, não sei lá o que ele faz lá, né? A gente não pode pagar o salário de coach, de palestrante, de consultor, influencer para um senhor que acabou de fazer aniversário, tocar uma cidade, a terceira mais importante do Paraná.